todos. Estaremos falando sobre o erro humano, dentro do assunto aspectos comportamentais. Então é importante ter uma ideia sobre o erro e as motivações que levam o erro a acontecer. Então, seguindo em frente, esse é o vídeo, é a primeira parte de 2 vídeos, né? Esse é o vídeo 1. Os assuntos que estaremos tratando dentro do erro humano. Objetivo, logicamente, erro por deslize, erro por falta de capacidade, erro por falta de aptidão física e mental, erro por falta de informação, erro por motivação incorreta, erro por sistema ergonômico inadequado e erro por imprudência, imperícia e negligência. Então, qual seria o nosso objetivo? Minimizar ao máximo as práticas do erro. Então, quantas menos falhas tiver, quanto menos erro tiver, melhor para o processo, porque o erro em si ele pode trazer muitos prejuízos, mas o erro, de uma maneira geral, ele sempre traz alguma perda, né? Uma perda de tempo, talvez algum estresse, às vezes um desentendimento. Então o erro ele produz diversas coisas. É claro que o lado bom do erro, a gente pode tirar aprendizado. Isso tudo, esse treinamento foi montado com a própria experiência, né? A prática que vem levando algumas atitudes errôneas que na verdade poderiam ser evitadas. Então, agora a gente fala de falta de informação, né? Falta de capacidade, falta de aptidão física e mental, deslize, condições ergonômicas inadequadas e motivação incorreta. Erro por deslize. Erro por deslize é um erro humano, tipo deslize, redução natural do nível de atenção, quando uma tarefa passa do nível consciente para o nível automático de ação inconsciente. Então isso é possível acontecer. Tarefas repetitivas têm muito essa probabilidade de criar um erro dessa natureza. Um erro por deslize. Então é importante ter isso em mente, que determinadas tarefas muito repetitivas, o ideal é até automatizar. A gente já viu muita automação que faz aquelas tarefas repetitivas. A máquina fazendo uma tarefa repetitiva é uma coisa, mas o ser humano fazer uma tarefa repetitiva acaba entrando para o nível automático. Então a pessoa nem raciocina mais da questão da atividade, fica uma coisa muito automática. Por um lado, né, dentro da neurociência, isso parece até que entrou num estado já de executar a tarefa bem, mas como se trata do ser humano, a tendência é ter falhas numa hora dessa com o erro humano tipo deslize. Então, o importante é o que? Investir em automação e também, por outro lado, ter revisamentos em atividades dessa muito repetitiva. Então, dentro do erro tipo deslize, não adianta exortar a atenção, punir e reciclar os treinamentos, ou instituir os checklists. Porque o erro humano tipo deslize não se dá por falta de nenhum desses itens. O que se faz é bloquear a atenção, bloquear a ação errada ou sua consequência. Então vamos aqui fazer uma árvore de causas. Prática da árvore de causas por deslize. Então nós temos trabalhador que cometeu a falha, conhece bem a tarefa e os riscos, normalmente toma cuidados para evitar os riscos, esqueceu-se de cumprir algum passo em uma tarefa rotineira. Então, quando a pessoa às vezes começa a esquecer, pode ser também o erro por deslize. Já começa a observar que também ela tem falhas na sua atenção, né? Que já é outro aspecto do erro humano, mas é o efeito dominó, uma coisa agregando outra, ou contribuindo para outra. Se sim, para confirmar a causa de checagem deve ser sim. Então, é difícil para o próprio indivíduo e para o nível gerencial explicar as razões daquela falha, né, se for sim. Então, ou seja, a pessoa conhece bem o trabalho, ela desenvolve bem, ela normalmente toma os cuidados, esqueceu-se de cumprir algum passo em uma tarefa. Então isso é possível acontecer na falha humana, mas temos que analisar de acordo com o processo. A automação, criar bloqueios, barreiras, é importante frente ao nível de risco que se tem no nosso processo, ou o papel do trabalhador nesse processo.
Tem pessoas que são bem atentas, tem pessoas que já não são tão atentas. Mas às vezes também pessoas, mesmo sendo atentas, pode ter que estejam passando um momento em sua vida, dentro de um determinado contexto, que faça com que comprometa seu foco, ou ela acabe a mente viajando para um lado ou outro devido a um problema, alguma situação qualquer. Então isso é possível acontecer. Então quando você tem uma tarefa que ela não permite falhas, não permite erro humano, que pode levar a óbito, tem atividades assim. Um exemplo é trabalhar com eletricidade, trabalhar com altura, não permite falha. Então, se a pessoa falhou, se ela errou, as consequências são catastróficas. Então é importante se ter redundâncias, barreiras de segurança, né? E isso vai diminuindo a margem de acontecer o evento, em função de conhecer o erro humano. Erro por falta de capacidade. Então, o erro humano por falta de capacidade ocorre quando a pessoa não tem o preparo básico de capacitação, qualificação para o exercício daquela função. Então, às vezes a pessoa tem um treinamento de segurança, mas o treinamento de segurança não pode ser confundido com um treinamento de qualificação. Por exemplo, contrata o empregado tem uma experiência, mas talvez a experiência dele foi muito dentro de um determinado site, determinada empresa, determinada área de trabalho. Aí acabam ampliando o conceito, achando que ele vai fazer muito bem serviços em outra área. E na verdade isso pode não ser adequado, isso pode ser uma falha também da pessoa que contrata. Então, uma pessoa mais qualificada não erraria daquela forma, teria a atitude correta. Isso é importante de ter essa compreensão do eu por falta de capacidade. E hoje o eu de capacidade está muito amplo, envolve o relacionamento interpessoal, questões ambientais, questões técnicas. Dentro desse assunto, nós falamos uma parte sobre a questão do contexto que se vive, a adaptação que o ser humano tem que ter, uns são mais rápidos, outros mais lentos. Então tem que ser levado tudo isso em conta, pelo erro humano por falta de capacidade. Erro humano ainda por falta de capacidade. Treinamento, estágio prático com equipamentos novos, reciclagem. As pessoas vão esquecendo, perdendo informação. A reciclagem tem um papel importante. A seleção, checagem da habilitação dos polivalentes, contramestre encarregado muito bem preparado, controlar a habilitação do pessoal de empreiteira, substituição. Então tudo isso vai minimizando, né? O controle sobre isso minimiza o erro por falta de capacidade. Aqui mostrando uma árvore de falhas do erro humano. A árvore de falhas é um modelo de análise de risco. Ajuda nisso. Está na ISO 31000 também usando a parte que fala sobre o comportamento humano. Então, a pessoa tem a habilidade necessária para a função? Sim. Né? Agora, se não, para confirmar a causa de checagem deve ser sim. Alguém melhor preparado teria tido a atitude adequada? Então a gente consegue ter um parâmetro de que a preparação dessa pessoa, a capacitação dela talvez não tenha sido aquela que vai atingir realmente os objetivos. É o caso desse treinamento, por exemplo. Esse treinamento, a gente que tem esse módulo ligado à parte de comportamento, ligado a pessoas, logicamente, então a gente entende que tem que se colocar diversos assuntos que tratam do comportamento humano, que vai agregar valor para aquele que lidera a equipe e para aquele até que está participando, para que ele tenha certos tipos de limites dentro disso aí e ele consiga enxergar que a solução para o problema. Por falta de aptidão física e mental, também é uma coisa importante. Tem atividade que a pessoa tem que estar capacitada fisicamente, a pessoa precisa estar tendo até uma frequência dentro de academia, né, de poder manter determinada resistência física para certo tipo de trabalho. Tem até concursos que são assim, tem como pré-requisito eliminatório a pessoa ser submetida a um teste físico. A gente sabe que a aptidão física e mental é importante para muitas atividades. É preciso se ter o quê? O perfil tarefa. Quando você tem um perfil tarefa, o perfil que aquele candidato precisa ter para você selecionar a pessoa mais adequada.
ou então você levar essa pessoa com um procedimento a ter uma aptidão física adequada para a tarefa, ou mental. Então, exemplo típico, colocar a pessoa franzina para executar o serviço ou pessoa tensa para controle de tráfego aéreo. Então, isso você vai estar aqui a ver que com aptidão física, existência, pessoa franzina, e também mental, que a pessoa ela é um pouco tensa. Pode haver falta de aptidão de forma repentina, trafegar à noite o farol ofusca, quer dizer, perdeu a aptidão por uma fração de segundo. Pessoa que perde a aptidão de enxergar, apesar de fazê-lo muito bem. Então isso também é uma coisa importante. O que se orienta nas empresas? Seguindo a linha de raciocínio de dirigir dentro de empresas. Muitas empresas não permitem o motorista dirigir à noite. Quando chega por volta das 6 horas, começando a anoitecer, ele tem que parar o carro e dormir em algum lugar, pernoite. Então, ainda na aptidão, por aptidão física e mental. Seleção, já comentamos sobre isso, ter o perfil exatamente do profissional que você precisa, o mais próximo daquilo que você tem como exigência. Acompanhamento, então sempre está acompanhando, sempre ser supervisionado. Quadro de aptidão física e mental, tem aqui um quadro, o Kanban da saúde. Remanejamento, medidas sobre o ambiente de trabalho, acompanhamento de fatores estressantes, então tem atividades que são estressantes, transferência de decisão para o computador. Então isso tudo pode haver um controle e uma diminuição das chances de erro humano por falta de aptidão física e mental. Continuando ainda aqui, vamos ver esse quadro que dá uma orientação sobre confirmar a causa e de checagem deve ser sim. Então aqui, houve algum fator, quer dizer, fator é o que contribui, que tenha contribuído para retirar ou reduzir o grau de aptidão física ou mental para o trabalho. Exemplo, estresse, tensão, ruído alto, calor, vibração e alcoolismo. Ah não, então encerrou aqui. Mas se sim, havia suspeitas prévias de que o indivíduo possivelmente não estivesse em condições adequadas ou precipitadas pelo ambiente. Então você observa a questão física e mental. Como a física e mental é bastante abrangente, na NR 10 ela tem um item falando sobre a questão do comportamento, que em muitas APS que eu já participei, tem lá uma palavrinha-chave, uma frase-chave para perguntar para a equipe durante o diálogo de segurança, perguntar, está todo mundo bem, se sentindo bem para fazer determinada atividade, que é muita coisa, às vezes, na atividade, que a pessoa não está se sentindo bem, mas não é visível. Então, ela que está sentindo, ela precisa falar. Então, dando uma palavra de incentivo para isso, a pessoa se sente mais confiante e pode realmente ali revelar o que está acontecendo, o que ela está sentindo naquele momento. Então, isso é muito importante. Tudo bem? Então, pessoal, chegamos aqui ao final do vídeo 1, uma sequência de 2. Desejamos bons estudos a vocês. Se tiver qualquer dúvida, use nossos canais para tirar dúvida. Não fique com dúvida. Assista o vídeo quantas vezes for necessário. Assista os outros materiais voltados para essa parte de comportamento, para você desenvolver as competências necessárias para essa atividade, para as atividades de maneira geral. Tudo bem? Boa sorte. Até mais.